futebol de antigamente era melhor mesmo? Será? Eu sou o Osmar Silveira e a gente vai conversar a respeito desse futebol de antigamente. Isso que acontecia na época dos nossos pais, dos nossos avós, na época que a gente não era nascido, na época que a gente não era nem projeto. Em 1930, foi a primeira Copa, o Uruguai foi campeão. Essa Copa é importante a gente falar pela Copa que nós vamos falar agora. O Uruguai foi campeão em 1930 e só voltou a ser campeão em 1952 no Brasil. Essa Copa que aconteceu no Brasil, que iniciou uma série de desgraças e misérias que o futebol brasileiro já teve na vida. Queria poder dar uma alegria ao meu povo. Essa Copa que teve um 7-1 também. O primeiro 7-1 foi aqui. O primeiro 7-1 envolvendo a seleção brasileira foi aqui. Foi no Maracanã. Antigamente, as coisas eram bem diferentes. O 7-1 era a nosso favor. Hoje em dia, o 7-1 parece que não é mais. No Brasil, então, foi a quarta Copa Mundial a ser disputada. É a quarta vez que seleções do mundo inteiro se reuniram e formaram esse que hoje é o maior torneio de futebol do mundo. Na verdade, até um pouco mais. É o maior evento esportivo do mundo. É até maior que as próprias Olimpíadas. E o Brasil estreou na Copa arrebentando a boca do balão. O Brasil estreou na Copa moendo o México, que até pouco tempo atrás era o nosso velho e querido freguês. Os melhores fregueses que nós tivemos no futebol mundial foi o México. E essa história de freguesia começou lá em 1950. Nós metemos 4-0 no México. E os gols foram de Zizinho, Ademir, Chico. Quem é Chico? Alguém já ouviu falar num jogador da seleção brasileira chamado Chico? Nós vamos conversar mais sobre o Chico. Chico foi muito importante naquela campanha. Chico fez 2 gols aí no primeiro. Muito bem. Metemos 4-0 no México, lá no Maracanã, e depois fomos jogar no Pacaembu, o recém-inaugurado Pacaembu, que tinha sido inaugurado pelo Coritiba, jogando contra o Palmeiras. Olha só que bonito. E o primeiro gol acontecido no Pacaembu, no estádio do Pacaembu, foi de um jogador com a camisa do Coritiba, apesar de não ser jogador do Coritiba. Estranho isso, né? Bom, lá no Pacaembu o Brasil enfrentou a Suíça. A Suíça que já era conhecida como um time do ferrolho. Era um time fechado, era um time que jogava o antifutebol. A Suíça joga antifutebol desde 1950. Até hoje ela joga antifutebol, apesar de algumas pessoas aí andarem dizendo que a Suíça, timão, a Suíça, timão, timão, Suíça. Eu nunca disse isso. 2-2, gols do Brasil de Alfredo e Baltazar. Alfredo? Quem é Alfredo? Quem é que é esse jogador da seleção brasileira, Alfredo? Mas tinha o Alfredo. E o Baltazar, esse sim, cabecinha de ouro. Baltazar que jogava no Corinthians era um baixinho e jogava muita bola e era um excelente, um exímio, um fabuloso cabeceador. Por isso o apelido dele era Cabecinha de Ouro, mas era um grande jogador de futebol e não só defendeu o Brasil na Copa de 50, como também foi lá para a Copa de 54. Um dos gols da Suíça foi marcado por um tal de Faton, que nunca mais, eu não tenho nem ideia aonde foi parar o Faton. E terceiro jogo do grupo, olha, Brasil só 4-0 no primeiro, 2-2 no segundo. Antigamente eram 2 pontos por vitória. Então, o Brasil tinha 3 pontos ganhos no seu grupo. Aí o Brasil meteu 2-0 na Iugoslávia, no Maracanã de novo. Gols do Ademir Queixada. Esse também, um grande jogador brasileiro, hein? Ademir de Menezes. Tem uma curiosidade a respeito da seleção de 50 e o Ademir de Menezes faz parte dessa curiosidade. E do Zizinho, também um outro grande jogador brasileiro. E o único jogador do Bangu convocado para a seleção brasileira. Olha só, tinha o Bangu, que hoje é um time pequenininho, micro. Naquela época tinha jogador convocado para a seleção brasileira e olha, o cara tinha que ser muito bom mesmo para ir para a seleção, porque a seleção era um catadão entre São Paulo, Flamengo e Vasco.
E o Zizinho, que jogava no Bangu, estava lá. Então era muito bom. E aí o Brasil vai para o quadrangular final. Mas naquela época era simplão, tá? Um grupo aqui, um grupo acolá. 2 primeiros daqui, 2 primeiros de lá. Disputam um quadrangular final e vamos embora. E aí começou a história do 7-1 no Brasil. O Brasil pegou a Suécia e meteu 7-1. O seu Ademir de Menezes, o Ademir Queixada, meteu 4 gols. 4. Olha só, numa Copa do Mundo, o cara vai meter 4 gols no time. Tinha que ser muito bom de bola mesmo, não era qualquer um. Não era para qualquer um, não. O seu Ademir meteu 4 gols. O Chico, o Brasil já tem um jogador chamado Chico. Tinha feito 2 gols no primeiro jogo. Fez mais 2 gols nesse. O Chico foi lá e meteu mais 2. E daí também o fabuloso Maneca completou a goleada brasileira. Então foi lá 4 do Ademir, 2 do Chico e 1 do Maneca. Quem marcou o gol da Suécia? Pois é, foi um jogador sueco. Bom, aí o Brasil vai pegar a Espanha, fabulosa, porreta Espanha, La Fúria. A Espanha nessa época já era chamada de Fúria. Parra foi lá e foi 1-0 para a Espanha. Logo no comecinho do jogo, aí uns 10 minutos de jogo, o Parra foi lá e pá, fez um gol. E aí, mas aí o Brasil tinha o Jair, tinha o Silvestre e tinha o Chico. O Jair e o Silvestre fizeram um gol cada um. O Chico meteu 2 e o Ademir meteu 2. E o Brasil virou 6-1 na Espanha. Ou seja, primeira partida do Brasil, 7-1 na Suécia. Segunda partida do Brasil, 6-1 na Espanha. O Brasil vai disputar a final com o Uruguai. Não tinha ninguém nesse Brasil que não dissesse que não seria outra goleada. O Uruguai, até aquela época, até aquela partida, tinha saldo de um golzinho. O Brasil tinha saldo de 11 gols. 11. O Uruguai, um golzinho. Quem era o Uruguai? Nada. Um ninguém. Sabe? O Uruguai era um ninguém. E aí o Uruguai vai lá e... Bom, como é que aconteceu isso? O Brasil abriu o marcador com o Ademir. E era muito mais time, mas veja, antes de acontecer esse jogo, esse país virou um negócio festivo, sabe? Era festivo. Era jogador já sendo homenageado, já ia ganhar um Ford 48, já ia ganhar jantar. É tudo um auê, todo mundo carregando o jogador pra cá, pra lá, e a partida ganhar do Uruguai, quem é que não vai ganhar do Uruguai? Então o Brasil desconcentrou totalmente. O Brasil que vinha concentrado, Flávio Costa era o técnico brasileiro, um cara muito sério. O Brasil vinha concentrado até aquele momento, chegou lá, perdeu totalmente a concentração, virou um auê, era todo mundo achando que o Brasil já tinha ganho a Copa, ninguém mais estava preocupado se o Uruguai estava lá, o Uruguai quietinho no seu cantinho, concentradinho ali, meio que conformado em tomar um pau do Brasil. E, afinal de contas, o Brasil tinha metido 7 na Suécia, 6 na Espanha, mas aí o Uruguai é copeiro e peleador. Por isso que o Grêmio pegou o apelido dele, sabe? O verdadeiro time copeiro e peleador é o Uruguai. E o Uruguai foi para campo para pelear. O Brasil fez 1-0 com o Ademir. Jogo correndo. O Schiaffino empatou o jogo. Schiaffino do Uruguai empatou o jogo. E o Uruguai trancou a defesa. E começou a jogar mais atrás, segurando o time do Brasil. Se alguém tiver a oportunidade de ver esse jogo inteiro, vai ver que aula tática que o Uruguai deu no Brasil. Todo mundo fala, se fala muito na questão disso que ficou conhecido como Maracanaço, né? Se fala muito disso, mas se fala que o Brasil errou demais. O Brasil errou antes da partida, o Brasil errou quando perdeu a concentração, mas na partida o Uruguai foi gigante. O Uruguai deu um nó tático no Brasil. O Uruguai criou o primeiro time que hoje gostam de chamar de reativo,
O Uruguai era o time reativo, porque era um time que estava jogando mais atrás, né? Era um time que jogava mais atrás. Naquela época jogavam o comum era jogar 5 meias, né? Então os times jogavam com 5 meias e 3 atacantes, quer dizer, tinham 8 e só 3 na defesa. Basicamente era isso. E o Uruguai recuou aquilo que se chamava de ponta esquerda e ponta direita. O Uruguai recuou os meias e trouxe o Brasil para o meio de campo. E aí virou um contra-ataque mortal. O primeiro gol já foi no contra-ataque e aí, metade do segundo tempo... Entregou imediatamente na direção inimiga. Zigues devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo Uruguai. Deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Corinthians, fala. O grande Didia, que faleceu há uns 3 ou 4 anos atrás, o Didia pega no contra-ataque, entra e bate uma bola num cantinho que dificilmente um goleiro pega. E o Barbosa, que era um baita de um goleiro, negão forte pra caramba, altão, o Barbosa tomou aquele gol e foi execrado pro resto da sua vida. Teve depressão, chorou, sentiu muito, porque durante muito tempo ele foi considerado o culpado pela derrota do Brasil. Pior, o preconceito latente aqui no brasileiro também surgiu, dizendo, era preto, sabe? Uma vergonha. E foi assim a nossa Copa de 50, com o famoso Maracanaço. Vou falar agora algumas coisas aqui do elenco. O técnico, já falei, era o Flávio Costa. O goleiro era o Barbosa, que jogava no Vasco, e o Castilho, que jogava no Fluminense. Castilho, que foi goleiro do Brasil até 62. Na Copa de 62, estava lá o Castilhão, um grande goleiro. Depois que tinha encerrado a carreira, ele acabou cometendo suicídio, uma tristeza nisso aí. Aí a defesa do Brasil era o tio Augusto, o Eli, o Juvenal do Flamengo, o Nilton Santos. Aí sim começava a grande história do maior lateral esquerdo de todos os tempos no Brasil, Nilton Santos. E no meio de todo esse mundo aí, um sujeito que vinha lá do sul, lá de fora. Era o Mena, do Internacional. Imagine que não deveria jogar de bola esse Mena, hein? Para entrar numa seleção que ninguém olhava o que acontecia fora. No meio de campo tinha o Bauer, do São Paulo, o Bigode do Flamengo, o Danilo do Vasco, o Noronha do São Paulo e o Rui do São Paulo. Esses eram o meio de campo. Não tinha tanta importância como tem hoje, sabe? Porque na verdade todo mundo era atacante, era todo meio solidário aí naquela época. E atacante, aí vocês vão ver o número de atacantes que tem aqui, você vê como é que eram as convocações antigamente. O Adãozinho, outro do Inter. O Inter colocou 2 jogadores nessa seleção de 1950. E depois o Inter já tinha jogado Tesourinha, já tinha jogado na seleção. O Inter, já naquela época o Inter era o Inter mesmo. Não dá pra brincar com o Inter não. Aí tinha o Ademir, que jogava no Vasco da Gama. O Alfredo, que marcou gol também no primeiro jogo, jogava no Vasco da Gama. O Baltazar, o cabecinha de ouro do Corinthians, e o Chico. Chico na seleção brasileira. Chico jogava no Vasco da Gama, tá? E era um grande jogador. Você vê, ninguém fala mais desse Chico, desse grande jogador brasileiro, desse grande jogador da seleção brasileira. Quando se faz uma passagem pelos jogadores, pelos grandes jogadores que já jogaram no Brasil, ninguém fala do Chico. O Chico foi vice-artilheiro da Copa de 50. Friaça, que era de São Paulo, Friaça já era um jogador mais antigo, já tinha até disputado a Copa anteriormente, a Copa de 38, Friaça já tinha jogado. O Jair da Rosa Pinto, que também se tornou um grande jogador, que jogava no Palmeiras. O Maneca, aquele que marcou o gol no penúltimo jogo, era também do Vasco da Gama. O Rodrigues, o único jogador do Fluminense. E o Zizinho, o único jogador do Bangu. Zizinho, que está entre os 5 maiores jogadores que esse país já teve. O Zico falava muito dele, o Zico era fã incondicional do Zizinho.
O Zico inspirou-se o seu futebol no Zizinho, para você ter uma ideia como era o Zizinho. Essa foi a história da Copa de 50. Essa é a primeira de alguma coisa antiga que a gente vai falar de futebol, mas que é muito bacana, porque quem conhece a história sabe admirar o presente e sabe projetar o futuro. E se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos aí, clica aqui, ó, aperta o sininho, faz o que você quiser, manda sugestão, bota no comentário, eu vou falar sobre isso. O futebol brasileiro é muito rico, o futebol do mundo é muito rico e eu tô aqui para mostrar um pouquinho dessa riqueza para vocês. Tchau, tchau.